Olá, torcedor celeste, um abraço. Está no ar o programa que fala do melhor clube brasileiro do século XX, o Cruzeiro Esporte Clube. Domingo, Cruzeiro enfrenta o Internacional às 17 horas no Beira-Rio. Time do Povo pode decretar a descida do Internacional para a Série B. Já tem jogadores saindo do Cruzeiro. Vamos falar disso aqui. Justiça dá decisão favorável ao Cruzeiro sobre o caso Riascos. Morte do torcedor do Cruzeiro, o Eros, segundo a perícia, foi acidental. Vamos falar disso aqui também. Não estamos acreditando nisso não, hein? Está no ar o programa que fala do melhor clube brasileiro do século XX, o nosso Cruzeiro Esporte Clube. Olha, Cruzeiro jogou domingo contra o Santos. Estava muito bem o time do Cruzeiro, estava bem no primeiro tempo, atacando, tendo chances de gols. O Santos estava dominado ali naquele jogo. O Cruzeiro fez 1-0, com um golaço do Arrascaeta lá, fez uma jogada muito boa. O Arrascaeta estava muito bem no jogo. Mas aí aconteceu aquilo que nós tínhamos falado, todo mundo tinha falado para a diretoria do Cruzeiro. O pessoal fala diretoria do Cruzeiro. Não é diretoria do Cruzeiro, não, porque diretoria do Cruzeiro tem uma porção de gente. É cada um executando a sua função. Então ali é Thiago Escuro, que é o diretor de futebol. Ele que teria ter ido lá na CBF e conversado para não colocar aquele árbitro para apitar o jogo. Aquele careca que nós já falamos várias vezes aqui que ia dar um cocão na cabeça dele. Mas o que aconteceu? Aquilo que todo mundo esperava. Será que só o Thiago Escuro não sabia disso? Será que ninguém contou isso para ele? Que o que ele já fez no passado contra o Cruzeiro? Foi a mesma coisa. Agora, vim depois do jogo, o Bruno Vicentino falar que vamos tomar as providências, fazer uma festa quando ele aposentar. Aí já é tarde. Ele já prejudicou o Cruzeiro demais. Aí é bobagem. Falar dele. As coisas têm que ser tomadas, as providências têm que ser tomadas antes. Teria que ter ido na CBF, já que não pode vetar o árbitro, tem que ir lá e conversar com a pessoa. Falar, evita ele no sorteio. Põe outros no sorteio dos jogos do Cruzeiro. Evita ele. Tira ele fora, põe outro árbitro. Até com menor capacidade do que ele, mas põe outros árbitros. Porque ele só sabe prejudicar o Cruzeiro. E outra coisa, o que ele falou do Arrascaeta, com o Arrascaeta várias vezes dentro de campo, ele falou com ele várias vezes dentro de campo, que quem é você? Eu optei a final da Copa América, você nem lá estava. Uma que ele errou, que a Arrascaeta estava no banco de reserva lá da seleção do Uruguai. E outra, que ele fez uma lambança grande no final da Copa América. A final foi Chile e Argentina, ele falando que o Arrascaeta não estava na final. Por isso que ele falou. Mas ele fez uma lambança na final da Copa América, fez uma lambança. Agora eu quero ver se a diretoria do Cruzeiro vai bater nisso. Porque aquele Sandro Meirahit, ele fez aquele roubo, aquilo foi um assalto que ele fez contra o Cruzeiro, naquele jogo contra o Corinthians, aquele pênalti do Ronaldinho, ele ficou afastado do Cruzeiro, não apitou nenhum jogo. 6 anos sem apitar um jogo do Cruzeiro. Agora, a diretoria do Cruzeiro foi lá e perdoou. Aí os caras já têm raiva. Que ele fala assim, eu fiquei 6 anos sem apitar, o time do Cruzeiro foi 2 vezes campeão brasileiro aí, eu não pitei nenhum jogo. Eu não pitei nenhum jogo do Cruzeiro, que foi bicampeão brasileiro. Ele fica com raiva. Como esse carequinha aí, tá com raiva. Ele foi lá em cima do Arrascaeta e uma falta passiva de cartão amarelo. Um jogador que nunca foi expulso na vida, nunca tinha sido expulso. Poderia ganhar aquele prêmio Belfort Duarte, ele poderia ganhar. O cara vai lá e expulsa o Arrascaeta. Uma injustiça tremenda. E aí, olha, eu vou contar para você um negócio. Salve o Djalma Santos. Salve o Djalma Santos que falou... Newton Santos que falou, e quando eu parar de jogar bola, eu vou dar um soco na cara do juiz. E ele fez isso. Boa noite, Alexandre Ribeiro. Armando Marques. Foi no Armando Marques que ele deu. Boa noite, Alexandre Ribeiro. Um abraço. Eduardo, Ferrari, Rugão e a única torcida de Minas que nunca caiu para a segunda. Muito bem. Uma salva de palmas, muito bem. Ô, Eduardo, eu estava vendo nos meus alfarrapos lá de casa, a primeira vez que o Heber Roberto Lopes prejudicou o Cruzeiro. Foi na Copa dos Campeões de 2002, olha, você tem 14 anos, num jogo da primeira fase Cruzeiro e São Paulo, que ele inventou um pênalti para São Paulo.
Foi até 1-1 esse jogo. De lá pra cá, eu lembro daquele em 2005, um 4-3 Cruzeiro e Corinthians. O Corinthians ganhou do Cruzeiro, lá que ele não deu um pênalti no Maurinho, depois inventou um pênalti pro Corinthians. Em 2010, um gol contra o Botafogo, Cruzeiro e Botafogo no Rio, que ele anulou erradamente. 2014, o clássico no Independência, que ele, aquela bandeirinha, quase roubaram demais o Cruzeiro. 2015, aquela pesada do Ed Carlos no Leandro Damião, que ele não expulsou o jogador no contra-ataque. O nosso rival foi e fez o segundo gol e nos tirou da final do Campeonato Mineiro. Então, esse cara, o zero fez ele nos prejudicar. A gente falou aqui, mas a nossa voz, infelizmente, não. A gente tinha que posicionar antes, pressionar ele, nem que fosse na imprensa, já que escalaram, falando que ele. Mas depois do jogo, igual você falou, infelizmente não resolve nada. Não resolve nada. Agora infelizmente, nos tirou 2 pontos que ainda tinha uma pequena esperança de classificar para a Libertadores, mas o objetivo agora é tentar ganhar esses 2 jogos para pelo menos ir para a Sul-Americana, né? Porque até o 12º entra na Sul-Americana, que é a posição atual do Cruzeiro. Caso o Grêmio seja campeão da Copa do Brasil, que eu torço, que é o mais provável, entra o 13º na Sul-Americana. Então, se o Cruzeiro ficar entre 12º e 13º, pelo menos tem uma competição internacional para o Cruzeiro ano que vem. Tá certo, Alexandre. Tá vendo? Todo mundo fala do Carequinha lá. Não vou nem falar o nome dele aqui no programa, não vamos dar moral pra ele, não. Né, Ivan? Chegamos. Né? Né, Ferrari? E aí? No último programa, nós até chamamos ele de Bebê Johnson, ao contrário, né? Bebê Johnson. Bebê Johnson Frankenstein. A família Frankenstein, que é feia, feita na necessidade. Carequinha deve ter ganho um prêmio de Bebê Johnson. Né? Esse são os resultados que você lembra. Que o Alexandre deve ter uns 40 mais do que isso aí, esse vagabundo. Agora vamos ver qual emissora do Rio de São Paulo vai contratar ele para ser comentarista de arbitragem. Mas ele está esperando isso. Mas ele não vai ser contratado. Eles roubam. É roubo mesmo, roubar. Não é roubar assaltante, não. Eles destroem o trabalho de uma equipe. Quantos títulos ele deixou de ganhar brasileiro por causa do juiz? Armando Marcos lá contra o Vasco. 2 com certeza, né? Aquele jogo com o Corinthians, com esse mineiro. 74, 2010, o Cruzeiro ganhou. Agora não adianta falar depois, não adianta não, que cai em zombaria. Depois do jogo não adianta. Depois do jogo é zombaria. Zombaria. O cara já foi embora, já foi roubado, já foi furtado, já foi estelionarizado. Não adianta mais. Dá satisfação para a torcida aí, não adianta. O Cruzeiro não se impõe nesse aspecto, viu? Na arbitragem, né? Não, tem que ter mais força lá dentro da CBF. Ninguém tem medo do Cruzeiro, não. É verdade. Você está certinho, viu, velho? Tem que impor lá dentro da CBF. Tem que chegar e ter mais voz ativa e falar. Exatamente. Perdoar é muito bonito. Mas perdoar 2 vezes já é caridade. Caretice. Caretice. Não, é caridade. Nem caridade, não é. É caridade, viu, Ferrari? Porque perdoar o Sandro Beira-Rios, tudo bem. Exatamente. Agora esse careca lá, o cara vem e rouba na cara da gente. Fala que vai acontecer isso. Acontece. Depois vem um diretor falar que não sei o quê, que prejudicou, que fez isso. Agora, fazer o quê agora? Todo mundo sabia. Reclamar de novo? Não adianta nada, né? Não adianta. Tem que impor. É por isso que tem as coisas, às vezes, no futebol, que aquele Eurico Miranda ele é danado, ele por causa disso, né? A torcida do Vasco adora ele por causa disso. Porque ele ia lá e falava. Chamou um juiz desse aí de quê? De alfafa lá? QI de alfafa. QI de alfafa? E tá aí, esse juiz tá aí na televisão esse falando. Esse negócio de vetar, como que não veta? Como é que o Sandro Beira-Rios ficou 6 anos sem apitar junto com o Veta sim, veta sim. Claro que veta. Não veta assim pra imprensa, pra torcida, não. Mas vai lá e tira ele fora do sorteio. É jogo do Cruzeiro? Tira o Sandro Beira-Rios. Não põe ele, não. Não põe que vai dar confusão. E aí, quer dizer, é a comissão de arbitragem declarando que ele foi culpado. Você sabe, não é? Declarando que ele foi culpado. Não, nós vamos tirar ele para não dar confusão. Por quê? Porque prejudicou o Cruzeiro naquele jogo. Não é?
Escandalosamente. Escandalosamente, e agora veio esse outro careca aí, mesma coisa, né, não, Gão? Boa noite, um abraço. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Alexandre. Boa noite ao meu amigo Ferrari. Desculpa, boa noite a vocês também, né? Que isso, imagina, né? É a maior, E né? saudações celestes à única torcida tetracampeã da Copa do Brasil em Minas, tá certo? É o seguinte, se for falar de Heber Roberto Lopes aqui, acho que eu vou ter talvez aí um programa inteiro para poder falar dele, porque... eu acho que é isso que ele quer, viu? No último programa, inclusive, eu falei que, assim, não se assustem se tiver um pênalti a favor do adversário. Porque ele tem dois critérios. Quando é com o Cruzeiro, ele tem um critério. Quando é contra o Cruzeiro, ele tem outro critério completamente diferente. Isso está comprovado. Inclusive, na primeira liga desse ano, no início do ano, ele apitou Cruzeiro e Fluminense, certo? 4-3, né? Isso. E ele encontrou um pênalti, ele achou um pênalti pro Fluminense que não existiu. O Fábio saiu numa dividida, certo? Ele não fez o pênalti. Foi mesmo. Não fez o pênalti, nós falamos disso aqui no programa. Bem ele lembrado. não fez o pênalti e ele apitou o pênalti, cal. Ele colocou lá, cal. Certo? E tal. Ou seja, acho que o Cruzeiro tem que chegar na CBF com o pé na porta, sabe? Exatamente. Meter o pé na porta e colocar dedo na cara lá, entendeu? E xingar mesmo, botar mesmo assim, sabe? Jogar as cartas na mesa e falar assim, olha, a gente não quer e ponto final. Sabe por quê? Quem dá lucro e renda pro futebol brasileiro são os CBF, clubes. é isso aí, São os clubes. CBF, é. Tá entendendo? Então o clube ele tem mais autonomia do que a própria CBF. A função da CBF é apenas organizar o campeonato. Ela não manda nada, não. Não, e a pode CBF, mandar. o Gão, E nem pode mandar. é uma casa de bandiona. Tá escancarada aqui lá. Tá escancarado, tá absurdo. Só tem ladrão lá Tá um dentro. absurdo. Só ladrão, então, ué. sobre o jogo contra o Santos, acho que assim, óbvio, evidente, que eu não vou também tirar a minha crítica em relação ao time do Cruzeiro, porque é aquele negócio, se eu tivesse feito 3 gols, né, o juiz podia operar o canto que ele quisesse, que ele não ia prejudicar o time. Tá entendendo? Agora, tem também a parte do juiz que fez esse absurdo, né? E vou sair em defesa aqui do Lucas Romero, que eu vi muita gente na internet descendo o cacete, xingando o Romero por causa da partida que ele fez, tá certo? Romero é importantíssimo pro time do Cruzeiro e ele tem que continuar dando carrinho sim, ele tem que continuar brigando sim. Se ele recuou, ele não queria entregar a bola pra absolutamente ninguém, certo? Foi uma partida má do Romero durante o ano todo e é isso que eu tenho que pra sair em defesa do nosso volante. Tá certo, Gão. Tá certíssimo. Assino embaixo. Também assino, porque o Lucas Romero tem crédito com a torcida do Cruzeiro. Exatamente. Tem crédito, tem jogado muita bola. É um baita atleta. Teve uma tarde infeliz, mas... É aquilo que acontece. O dia não era o dele. O dia não era daquele, dia não era o dele. Eu vejo Ele torcedor falando atrasou na a bola internet, ali, porque ele viu 3 jogadores do Cruzeiro, ele jogou a bola no meio. Já era o Lucas Romero, tira esse cara. Não, Isso é é absurdo, absurdo. Ele fez um pênalti contra o Sport na quarta e contra o Santos também no domingo. Aí o pessoal já lá, não. Ele é Contra muito... o Santos, o pênalti, né? Aquele do Santos ali, eu fiquei na contra dúvida. o Santos, mais ou menos ali, né? Porque o Enfim. cara deixou a perna. E contra o bater. Sport também eu tenho minhas dúvidas. Aquele do esporte. A gente até falou sobre isso no Falamos programa, isso eu aqui. tenho minhas dúvidas se foi realmente Falamos pênalti sim, mesmo. viu? Mas agora, Eduardo, ele é bom jogador, eu concordo, mas eu acho que... Não, ele tem que ir pro meio, ele tem que ir pro meio. voltar pro meio ano que tem que vem. voltar pro não meio, é viu? Jogar improvisado. Esqueci de um negócio importante que eu queria falar. Posso falar um negócio Pode. aqui, rapidinho? O quê? Gente, ô, Wander, não, antes disso, coloca ainda não, Wander. Só um minutinho, prepara aí, Wander. Mês de novembro é um mês que a torcida do Cruzeiro comemora muitas coisas. A gente comemorou o nosso tricampeonato brasileiro, né? O tetracampeonato brasileiro também. A gente comemorou já a Taça Brasil, né? Já comemoramos Copas do Brasil e tudo, né? Mas a gente não pode deixar também de prestigiar os nossos heróis de Supercopa, né? Supercopa das Américas, não é verdade e tal? Então coloque uma homenagem ao grande ídolo do Cruzeiro aí. Por favor, Wander, põe na tela aí uma homenagem ao grande Renato Gaúcho, certo? Ídolo da torcida do Cruzeiro. Esse aí foi. Sem fazer menção é absolutamente nada. Tá bom, Renato mas foi Gaúcho. o herói daquela Supercopa de 1992. Grande cruzeirense. Grande cruzeirense, sem dúvida nenhuma, né? Pai de uma filha maravilhosa também, a Carol Portaluppi, né? Beijo a Deus. Mas, então fica aí a nossa Você fica homenagem. procurando briga, né? Não, eu fico procurando nada. Não, briga não, que eu sou mulher. Não, a né? esposa não vai assistir, Não, ela é atlética, ela não vai assistir o programa. Então, um abraço ao Renato Gaúcho, sem fazer menção a absolutamente nada, sem querer falar Só absolutamente damos nada. parabéns Só pela da Supercopa, Supercopa dos Campeões de Vamos lembrar 92. esse time campeão da Supercopa de 92. Né? Paulo César, Paulo Roberto, Célio Lúcio, Luizinho, Nonato. Douglas Boiadeiro, Luiz Fernando, Betinho, Renato Gaúcho, Roberto Gaúcho. Chama enciclopédia. Técnico Jair Pereira. Isso mesmo. É uma enciclopédia. Não, Esse aí, Alexandre, que é isso, hein? E era uma coisa, o Paulo César Borges, o pessoal fala assim, a gente tem umas loucuras de criança, né? Eu trago a memória do Paulo César Borges muito viva dentro de mim, né? Assim, e não que ele tenha morrido, não é isso, né? Ele não morreu, ele tá vivo. Mas assim, a memória de infância que eu falo. A gente na escola, a gente ia brincar de futebol e tudo, a gente chutava a bola no gol. Gente, não tô brincando, era torcedor rival
rival de criança. Você chutava a bola e o cara gritava: Paulo César Borges! Estava numa fase fantástica. Paulo César Borges é o senhor goleiro que teve no Cruzeiro, jogou muito, foi campeão com o Cruzeiro. Agora nós perdemos aquela Copa Brasil. Copa do Brasil de 98 por causa dele. Esquece isso. Foi de quando? 90? O cara ganhou 98. 2 Supercopas no Cruzeiro, o cara ganhou uma Copa do Brasil. Esquece isso. Eu estava lá. Isso. Eu O cara estava lá em São tem Paulo. crédito. O Esquece Zinho isso. cobrou a falta, ele não encaixou. Esquece isso, gente. Esquece isso. Né? O Alex, por exemplo, talento azul, perdeu um pênalti numa quartas de final de Libertadores da América de 2004. E ninguém crucifica ele por isso. Esquece isso, gente. Ô, Eduardo, mas nesse jogo, a culpa foi do Zagallo, porque o Dida estava na fase preparação ainda para a Copa do Mundo. Ele não deixou o Dida jogar esse jogo. E aí teve que colocar o Paulo César e infelizmente foi aquilo. Não, mas Paulo César foi um baita goleiro no Cruzeiro, jogou muito. Paulo César tem crédito, bicampeão da Supercopa, campeão de Copa do Brasil. Esquece esse 99, gente, pelo amor de Deus. 98. Esquece isso, 98. Esquece isso. São Paulo. Esquece. São José do Rio Preto. E outra coisa é o seguinte, esse time aí era um timaço, hein, cara? Timaço. Boiadeiro, Luiz Fernando, Douglas, Luizinho, Betinho, Renato Gaúcho e Roberto. Vale lembrar que os títulos mais importantes da carreira de Luizinho e Éder Aleixo foram pelo Cruzeiro, tá? Foram. E aquele Só lembrado, assim. Só lembrar. Você só fica fazendo menções, né? Não, tô fazendo menção, não, tô falando. Luizinho e Éder Aleixo. Jogadores muito importantes do futebol brasileiro, foram da seleção de 82, mas só ganharam títulos pelo Cruzeiro. Você sabe que Marcelo Oliveira, inclusive. Você sabe que o Luizinho, antes de ser do Atlético, era do Cruzeiro. O Cruzeiro comprou ele do Vila, 900 mil cruzeiros. Né? E começou com prazo para pagar os 900 mil reais, 3 meses. Um diretor do Cruzeiro, não vou citar o nome, já morreu e tudo, virou e falou: não tem tamanho para ser defensor. Não. Devolveu ele para o Vila vendeu ele para o Atlético por 1,2 milhão. Nem para ganhar 300 mil cruzeiros esse diretor se Brincadeira. Depois você me fala quem que é ele. Depois você me fala quem que é ele. Você me fala quem que é esse, viu? Ô, gente, e esse jogo do Internacional domingo? Esse jogo vai pegar fogo. Tem que entrar com sangue no olho, faca no dente e coração no bico da chuteira. O Cruzeiro tá tranquilo pra esse jogo. O Cruzeiro tá tranquilo. Só não pode acontecer o que aconteceu lá em Curitiba. Na época o Curitiba caiu para a segunda divisão, que eles invadiram o campo, bateram nos jogadores, bateram todo mundo, contra o Fluminense, bateram em todo mundo. Então, o bicho vai pegar, é o seguinte, a gauchada lá tá brava. A gauchada tá brava. Ainda mais que foram roubados no jogo contra o Corinthians. Que aquilo lá não foi pênalti, viu? Foram operados, claramente. Foram operados, olha, ali não foi pênalti nem aqui, nem lá na China. Que a China agora tem que ter futebol também, tá, gente? Antes a gente falava, lá na China. Não, mas agora a China também tem futebol. Eduardo, o Inter foi operado também contra o Corinthians com uma expulsão daquele... Do Tinga. Levou um pênalti escandaloso do goleiro do 2005 do Corinthians. Foi juiz, nossa. Em vez de dar o pênalti... Márcio Rezende em vez de dar o pênalti, ele expulsou o time. Foi mesmo. Então é outro time que é prejudicado também. O Inter, né? Inter. Mas o Inter nesse campeonato, Eduardo, teve um jogo contra o Santos lá, que o que ele foi beneficiado, o Lucas Lima levou 2 cartões porque reclamou do juiz uma falta lá que ele tinha sofrido, foi expulso. E aí, contra a Ponte Preta também, lá em Campinas, o Inter foi beneficiado. Nesse campeonato, esse jogo ele foi realmente prejudicado. Mas no campeonato geral ele tá mal. Mas eu vou falar com sinceridade, eu não queria que o Inter caísse, não. Eu queria. Eu não queria, não, sabe por quê? Porque time grande não cai, gente, não pode cair. Time grande, que tem as torcidas lá em cima, entendeu? Aqueles que formam o torcedor, que chama a atenção do Estado. O Inter hoje, lá com o Grêmio, lá é o time que leva a torcida para campo, leva tudo. Vai ter uma rivalidade muito grande lá. Pois eu não tô nem aí. Mas eu não quero o Inter, caiu o Vitória é muito mais simpático o Inter. Não, Vitória é time menor. Eu tô nem, nossa, gente, Vitória, pelo amor de Deus. Nossa senhora, time menor de expressão. Não, na Bahia só tem o Bahia, gente. Isso aí. Bahia é bicampeão brasileiro, Vitória não é nada. O Internacional foi campeão mundial, porra. Já foi campeão mundial. Agora a gente fica... fez administração... Sabe por que é? Eu não olho muito o time, a equipe, não. É administração. Administração errada é que dá isso. Aí quem paga? Milhões e milhões de torcedor, cara. Que fica virando chacota, vira isso, vira aquilo. Time de segunda divisão.
Mas quem faz errado são 2 ou 3 ou 4 pessoas só que fazem errado. Agora, uma coisa que a gente... São os diretores ali, Uma coisa que a gente tem que falar, e frisar bastante é o seguinte, o Cruzeiro, inclusive o André Rizek, né, da emissora Sport TV, ele até chegou a falar isso uma vez na televisão, falou que o Cruzeiro é um time muito simpático, é um time que o Brasil todo gosta, porque é um time, digamos assim, que não é hostil, não é um time hostil. Nós somos conhecidos por ser um time simpático, realmente e tal. Educado, um time Exato, um time educado e tudo, etc. Isso realmente é da nossa tradição, que as pessoas gostem do Cruzeiro. Fato. Mas, uma coisa que o Cruzeiro tem que entender é o seguinte, uma coisa é ser simpático, outra coisa é ser manso, tá? Outra coisa é ser manso. O nosso mascote é a raposa. A raposa, ela é um predador. Ela é caçadora, tá? Ela inclusive, ela é muito, como é que se diz a palavra? Ela é perspicaz. Ela é muito perspicaz. E o que eu quero dizer sobre isso é o seguinte, não vamos entrar com o corpo mole nesse jogo contra o Inter não, bicho. Se o Inter tiver que ficar na Série A, vai ficar por méritos dele. Por méritos dele. Vamos dificultar ao máximo. Então, que a diretoria do Cruzeiro já entre agora na pilha com os jogadores e fala assim, é entrar com sangue no olho mesmo, colocar a faca no dente, colocar o coração no bico da chuteira e ir pra lá. Porque se fosse o contrário, se fosse o Cruzeiro brigando pra não cair, ninguém ia dar mole pra gente. Tá certo? Então vamos esquecer essa questão de... Isso. Exatamente. Então vamos esquecer essa questão de, tipo assim, time simpático, né? Um time agradável, um time que não é hostil e tudo, etc. E vamos ser um time mais guerreiro, mais aguerrido. Vamos pra cima aí, entendeu? Eduardo, eu quero vitória nesses 2 jogos que faltam. 3 jogos que faltam. Não sei se você lembra daquele 2003. 2 jogos que faltam. 2003, Cruzeiro e Vasco. Cruzeiro já era campeão brasileiro. Foi jogar lá no Rio, que o Júlio Batista ainda falou, faz mais um. E aquilo pegou mão pra caramba, porque o Vasco estava brigando pra não cair. Não sei se você lembra disso. Lembramos, lógico. Então, foi a maior repercussão no Brasil. Então, agora tem que entrar pra rachar mesmo o Inter. No meio, assim, ó. No meio. Mas que o bicho vai pegar lá, vai. Teve um menino que falou assim, vamos vingar 75. Não, 75 foi vingado em 76, quando nós tiramos eles da Libertadores e ganhamos e fomos campeões. Agora é outra história. Mas agora é outra história. Mas eles ganharam também, antes desse título, eles ganharam o Campeonato Brasileiro com um gol cobrado, uma falta que não existiu. O Figueiredo de cabeça. Mas não foi falta também. O Cruzeiro massacrou o Inter. O goleiro do Inter o Manga. O dia pegou tudo. A bola fazia assim, aquele chute do Nelinho. Do Nelinho, ele pegou pegava a bola. Tudo. Então tem isso também. Agora, Eduardo, eu acho que se concretizar mesmo a caída do Inter, tem muito jogador bom. Pois é isso que eu ia falar. Tem muito jogador bom do Inter tá aqui, você entrou na hora. Quem ali do time do Inter, que o Cruzeiro teria uma possibilidade, não só o Cruzeiro, mas vários outros clubes, poderia pegar? Alex pra mim, eu sou fã do Alex. Mas ele tá bem mas sou fã, não acho. Aquele canhotinho lá da Sacha é irregular. Da Alessandro? Não, Alessandro não tá mais. Tá um canhotinho lá. Volta agora. Um canhotinho. Serra? Serra é bom. Agora o Sacha é bom demais. O Sacha é muito regular. O Sacha tem... O Rodrigo Dourado. Não gosto do Dourado, não. Sacha igual Sacha, Rodrigo Dourado, nós temos aqui. Tem Muelber, Alisson, é tudo igual. Igualzinho. Mesma coisa. Eu acho que esse... Mas eu gosto do Valdívia. Eu gosto do Valdívia. O William eu acho bom, o Valdívia eu acho bom. O Valdívia é bom. Então, o Alex, eu gosto do Alex, porque o Alex é bom você ter um jogador, uma referência. Uma peça como essa no elenco. O Cruzeiro precisa, se for colocar um jogador, um meio armador, você precisa de um meio armador. Eu falei isso tanto na minha coluna do Super, eu falei também na minha transmissão ao vivo no final de semana da internet. Quando o Cruzeiro contratar um camisa 10, ele não pode ter aquele jogador que evita o confronto com o adversário. Ele tem que ter aquele camisa 10 que vai pro confronto. O que é o camisa 10 que vai pro confronto? É igual o Alex, igual o Everton Ribeiro, igual o Montijo fazia, entendeu? Pega a bola e vai pra cima do cara, bicho. Abre o jogo. Tá fechado, então eu vou partir pra cima. Entendeu? Porque Alisson, Elber, por mais que o Robinho tenha qualidade, a Arrascaeta também, os caras não partem pra cima. Não vai, até passa. Mas eles não vão pra cima, entendeu? Agora, sobre perdoar, é uma coisa. A diretoria do Cruzeiro perdoou-se na primeira hit, né? Por que não perdoou o Montijo? Por que não perdoou o Montijo? Não é? É um jogador que vai ficar sem contrato. É um jogador que vai ficar sem contrato. Como é que isso me fala, hein? É um jogador que vai ficar sem contrato. Não, mas é verdade. É um jogador que vai ficar sem contrato. Agora, por que não perdoa? Assim, não tô falando que eu tô certo, não tô falando que é o cara ideal, mas é um cara que a gente sabe que tem identificação com a camisa do Cruzeiro, mas e é um cara que se vier joga bola. O negócio é o seguinte aqui, a gente tem que saber o que aconteceu, a gente não sabe o que aconteceu lá com ele, com o Dr. Gilvan, para o Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro, não perdoá-lo mais. E aí, a gente tem que saber o que aconteceu naquele momento da venda dele. Eu sei que ele exigiu um monte de coisa,
na venda para sair. E outra coisa, perdoou o juiz, porque o juiz não pertence ao Cruzeiro. O juiz é uma coisa de fora. Mas prejudica, né? Agora o jogador pode agregar muito valor. Então, mas também recebia muito, queria muito dinheiro, né? Queria muito dinheiro na época, viu? Posso ser sincero, na boa, merecido. Era o único cara do time que jogava bola. Merecido. Ele jogava, merecido. mas o Cruzeiro pagava bem pra ele. Mas eu falo para na hora dele sair, dele vazar, é que ele exigiu um monte de coisa, senão ele exigiu um monte de coisa. Mas então, Ferrari, e esses jogadores do Inter aí, você agrada de algum? O Inter? Não, tem alguns jogadores bons, né? Mas tem que saber se o Inter vende, né? É porque vai pra segunda divisão. Ninguém vai querer disputar a segunda divisão, né, Ferrari? Você acha? Você vai falar que eu ficar aqui? Tá doido? Eu vou pra outra. Porque Valdívia é um baita jogador. Valdívia é muito bom jogador, que Valdívia. E esse Serras também, é Serras, né? O William também é muito bom. O William é muito bom jogador. O William é lateral, é da seleção. É da seleção. Muito bom jogador. Esses vocês não vão vender, não. O Gão, você falou sobre a Raposa, né? Que é inteligente, que é... Perspicaz, né? Astuta. E predadora, né? Nós sabemos de quê. Né? E essa... galinha? Marrecolândia e tudo. Marreco também. Tudo, aves de pequeno porte. Alguns de maior porte também. Mas o Mangabeira era muito amigo meu. Eu tenho várias charges dele, feitas que ele me deu. Ele não publicou, não, ele me deu. Eu tenho lá no quadrinho lá. Charge dele, ele gozando. Ele falava. Eu falei com ele uma vez, você vai chamar galo, não sei o que lá. Eu falei, Ferrari, raposa é muito mais inteligente, é predadora. Ele falou, né? Por isso que eu botei a raposa como símbolo do Cruzeiro. É o Cruzeiro mais inteligente, mas não sei o que e tal. Então, o próprio Mangabeira, o autor da bicharada aí. Da bicharada? Eu tenho, se quiserem prova, eu tenho. Ele fez autografada para mim, ao Ferrari e tal, amigo. Né? Beleza, Ferrari. Vamos falar dos nossos patrocinadores, vamos conversar com o pessoal que nos ajuda aí a fazer esse programa para você, torcedor azul. Vamos falar da Sorveteria Guilato. Ali na Avenida Professor Mário Werneck, 2700, do bairro Buritis. Já vem um sacrifício. Vem um sacrifício. Não, pra quem tá de dieta. Vai ter Black Friday lá amanhã? Vai ter. Amanhã tem. Não, e lá não é Black Fraud não, tá, gente? Não, né? Não. Olha, gente, lá tem, você encontra o crepe, salgado ou doce, sorvetes, picolés e açaí. Sensacional, gente, uma qualidade espetacular dos produtos da Guilato, Sorveteria Guilato. Olha, é de encher. Olha esse petit gâteau, a imagem, que coisa maravilhosa que é. E é desse jeitinho mesmo, gente? Desse jeito aí, ó, gente. Você vai lá que vocês vão ver. O pessoal tem o atendimento, as meninas lá, o atendimento nota 1000. Aquelas meninas da Sorveteria Guilato. Ali tem um parquezinho para a criançada brincar. O Samuelzinho do Gão vai sempre lá. O Samuelzinho tá sempre lá brincando, lá com o escorregador, pula-pula. Sensacional. Sorveteria Guilato, Avenida Professor Mário Werneck, 2700, no bairro Buritis. E vamos falar da água sanitária Super Globo. Desde 1938, nos lares das famílias brasileiras. Essa é de qualidade, gente. Qualidade e tradição há várias gerações. É o gol da limpeza, é a água sanitária Super Globo. É a água sanitária Super Globo. Chegou no supermercado, procurou água Super Globo, não achou? Vai no gerente. Fala, amigo, eu quero aquela água sanitária Super Globo. Essa que você tem aqui não mata o mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Que os bichos estão pegando agora com a chuva aí, tá? Então tem que passar água sanitária Super Globo. Essa é de qualidade. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência falando do jogo do Internacional, falando da morte do torcedor do Cruzeiro lá, a perícia, o que deu. E falar muito de quem vai sair do Cruzeiro, quem vai chegar, tá? É rapidinho. Pai Bola, voltamos já já. Nós somos loucos. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando com Biasa, passa para Dedé que toca para Donato, arranca pela direita, tabela com Zé Carlos que vira o jogo para descer. De primeira para Alex, rolou para Dejinho, abriu na ponta pro Ronaldo, chegou no fundo, cruzou, Tostão na área, dominou, dileta para o William, limpou o goleiro, pintou, acabou, que é Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo.